Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise. Porém, enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração. E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada e o segundo episódio do programa Empresariar Family. Você está na primeira plataforma do Brasil com conteúdos exclusivos sobre empresa familiar. E se você gostou, dá lá o tinindo para que a gente possa ter ideia se o material produzido está atendendo a você que você está nos assistindo. E hoje o tema está interessantíssimo. Você não pode perder o programa. Se você está chegando pela primeira vez, o nosso programa tem várias etapas, está imperdível. Primeiro momento, eu vou estar com você, que sou especialista em empresas familiares, e vou detalhar sobre a liderança jovem, que é o tema de hoje, em uma empresa familiar. Em seguida, vou responder as perguntas da audiência. Terceiro módulo, a Camila Cruz, nossa rede de conhecimento, vai tratar qual é a visão da academia sobre esse tema. E por último, um convidado especial que vamos tentar, através de uma entrevista, trazer esse tema, o líder jovem, uma empresa familiar, para a realidade. E teremos o Pedro Donas, liderança associativista de jovens na Bahia, presidente e coordena o trabalho do LEAD Jovem, também na Bahia, com larga experiência. Ele e dos jovens que convivem com eles. O programa está imperdível. E agora vamos conversar um momento com o especialista e eu vou falar diretamente para você e detalhar como é esse tema no dia a dia de uma empresa familiar. Agora é um momento comigo, que sou especialista em empresa familiar, para detalhar tecnicamente como é que funciona e quais são as oportunidades e as ameaças para um jovem que pretende ou já é uma liderança em uma empresa familiar. É possível que mesmo ao final das minhas explicações fiquem algumas dúvidas suas. Vai lá, acessa meu LinkedIn, as redes sociais do Instituto Empresariar, o Instagram. E ainda tem no site do Instituto uma equipe de mais de 20 profissionais que pode lhe responder especificamente dada a sua situação e peculiaridade. Mas vamos lá. É importante que eu vou lhe falar de forma científica, prática. E eu vou falar de um método chamado BFB, Balança de Family Business. Nos outros programas que você acessar no canal do Instituto Empresariar, você vai ter um detalhamento melhor. O BFB diz que uma empresa familiar é formada de 4 subsistemas: os indivíduos chaves, a família, o negócio e os sócios. Isso trabalha de forma integrada, é um sistema vivo e que só tem um objetivo: se perpetuar. Então, se você é um líder jovem numa empresa familiar, vou lhe dar 4 dicas importantes e nessa ordem de importância. Primeiro e mais importante, entenda, você não é qualquer liderança, você é um indivíduo-chave. O indivíduo-chave em uma empresa familiar, ele tem que ter um olhar sistêmico
mesmo que as pessoas, às vezes até seu líder, o fundador, fique lhe apontando só para o negócio, não. O indivíduo-chave primeiro tem que começar por ele. E uma coisa extremamente importante, a sua proposta, o seu projeto de liderança em uma empresa familiar, você já perguntou se vai lhe deixar feliz? Pois é. Se o indivíduo-chave não tiver devidamente balanceado, se a proposta dele não trouxer um balanceamento que traga felicidade, não vai ter sustentabilidade. 3 aspectos importantes para que você, como indivíduo-chave, fique balanceado. Primeiro, a sua parte física. Uma liderança tem que cuidar e manter de forma balanceada a sua parte física. Segundo aspecto, não menos importante, a sua parte mental. Os conflitos estão lhe atrapalhando ou estão balanceados, está dando para gerenciar? E por último, um sentido profundo na vida. Um líder, um jovem dentro da empresa familiar, ele tem que ter um propósito. Você precisa montar isso para que você se comunique com a família empresária, com o negócio e com os sócios. Segundo aspecto, a família empresária. Fique atento a isso. Se seu projeto, se suas ações de liderança vai trazer a harmonia da família empresária. Tudo aquilo que vier a pôr em risco a harmonia da família empresária, você como líder jovem vai sofrer uma resistência enorme. Encontro muitos jovens fantásticos, muitas energias, criativos, mas os seus projetos geram conflitos internos. Não respeitam os irmãos, tios, mãe, o pai, o fundador, ou são insensíveis com a família. Isso não tem sustentabilidade, ok? Terceiro aspecto, quando dentro do negócio, não esqueça, você vai ser um executivo, você vai empreender no negócio de uma família, você é um executivo diferenciado, você é um indivíduo-chave, não pode ser um executivo que só estuda, aprende sobre negócios. Além disso, você tem que ter uma autopercepção sua muito importante no sistema, como família, como sócio, e o exemplo que você dá como executivo, ok? Por último, como sócio. Nunca esqueça, você pode ainda não ser dono, mas você é em potencial e todo mundo lhe olha também como isso. Então, não esqueça que esses 4 papéis são importantes e o de sócio também. O respeito ao patrimônio e o compromisso seu de líder jovem como sócio é levar o patrimônio da família empresária com segurança e sustentabilidade. Então, fique de olho. Você como líder jovem, você tem que se preocupar. Se meu pai, minha mãe, se um dos sócios morrer, como é que fica isso? Nós prestamos conta, avaliamos o sistema como dono. Eu tenho conhecimento, como jovem empresário, o que é ser um sócio. Então, não esqueça. Primeiro, vá lá conhecer melhor o BFB. Na série você vai ter outros vídeos sobre isso, várias horas sobre esse assunto. Seu posicionamento como indivíduo-chave, fique atento à harmonia da família, seu papel como executivo, mas com a visão holística e a sua responsabilidade como sócio. É claro que eu não conseguiria responder em poucos minutos sobre as suas dúvidas, mas continue assistindo o programa, porque eu agora vou responder as perguntas da audiência e, é claro, se permanecer a dúvida, vai lá nas redes sociais, coloca a sua pergunta e não esqueça do sininho se você achou legal e interessante, tá bom? Vamos em frente? Muito interessante a sua pergunta, Rosi. Se é importante que um jovem de uma empresa familiar trabalhe numa empresa não familiar. Olha, de ordem geral, todo trabalho é importante. O cuidado que tem que ser é que uma empresa não familiar é absurdamente diferente de uma empresa familiar. E aí nós corremos o risco que quando esse jovem retornar, ele queira usar o mapa mental dele
que vem de uma empresa não familiar, que é um mapa mental mecânico, que é finito, usar no ambiente de uma empresa familiar, que o mapa mental é de se perpetuar e infinito. E isso se corre o risco, tá, de ter resistências e incompatibilidades e gerar uma deformação. Sugiro ter um cuidado. Não invalido, porque eu acredito que todo o trabalho é importante, mas o ideal é que ele vá estagiar, participar de uma empresa que seja familiar e, mais importante do que isso, ele tem um programa desenhado para que quando ele for lá, ele vá naquela empresa e, olhando o contexto da que ele vai retornar, para que ele traga os aprendizados e possa ter uma aplicabilidade. Obrigado pela pergunta. E olha, Rosier, o seu programa conosco ficou fantástico. Quem puder assistir, está nas séries anteriores. Rosier é fantástico sobre metas. Ele é um escalador de referência internacional. Está imperdível. Obrigado pela pergunta, Rosier. Importante e profunda essa sua pergunta, Julião. A importância, a necessidade da presença dos pais, em especial nesse momento em que os pais são muito atribulados e às vezes cai a percepção da importância de papel de pai em família. Olha, primeiro ponto, essa presença não é uma presença de tempo, é uma presença efetiva, porque também eu conheço muitos pais que passam 24 horas com os filhos e ao invés de auxiliar, prejudica. Então, primeiro ponto, é fundamental a presença do pai. Isso quem diz não sou eu, é a própria natureza. Isso já vem organizando há milhões de anos. Mas vamos partir do princípio que o pai desse jovem, por algum motivo, não tenha condição de estar presencialmente. Ele deve se aprofundar e qualificar os raros momentos que tiver com o filho. E você, jovem, se tem um pai que tem muita dificuldade, porque às vezes o problema não está no jovem. O pai também é um ser humano e pode estar em conflito. Faça essa leitura, jovem. Fique atento, seu pai é um ser humano e assim como você, tem os seus conflitos que às vezes pode estar prejudicando essas relações. Então, a presença é importante, fundamental, mas uma presença com qualidade. Obrigado, Julião. Importante essa sua pergunta, interessante. O porquê colocar? E quando é adequado? Nesse momento, por exemplo, está extremamente importante, porque nós estamos num momento em que as empresas familiares estão precisando de muita inovação. Agora, uma inovação na empresa familiar, ela já acontece, só que nos processos. Mas o momento atual exige a alma da inovação. Então, se você, dentro do projeto de inovação, você coloca um jovem e num cargo estratégico, isso vai potencializar esse projeto de inovação. Cuidado que eu estou me utilizando de um exemplo de um projeto que se alinha com a presença do jovem. É claro que existe um processo estratégico, que existe uma expertise, uma maturidade. Não é aconselhável você colocar de imediato ou até colocar um jovem naquele processo. Mas já dando uma dica, os projetos de inovação, os processos de inovação em uma empresa familiar têm uma aderência muito importante. E por que botar a nível estratégico? Porque se você não botar a nível estratégico, não acontece. Agora, como qualquer pessoa, um jovem numa empresa familiar precisa de uma preparação e é fundamental no caso do jovem que ele tenha uma sistemática de aconselhamento. Olha a palavra, uma sistemática, não é uma eventualidade. Eu acompanho jovens nessas posições estratégicas para que você possa ter ideia. Ele diariamente recebe leitura sobre o assunto. Semanalmente, ele tem um trabalho de treinador. E
com frequência comigo como mestre dele. Então, esse processo é extremamente importante quando você coloca um jovem num ambiente estratégico. E, quando isso ocorre com sucesso, você encurta a curva e ele se motiva, o sistema como um todo, porque vocês sabem, um jovem na posição certa de sucesso, ele gera uma energia positiva dentro da organização que mobiliza a todos. Mas volto a dizer, isso precisa ser feito com método. Obrigado pela pergunta. Agora vamos mais um momento, e o programa está fantástico, sobre o líder jovem na empresa familiar, mas é preciso a gente ouvir a academia. E agora vem a doutora no assunto, Camila Cruz, Head de Conhecimento do Instituto Empresarial. É com você, Camila. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Academia. Hoje vamos tratar sobre o jovem na empresa familiar. Bem, relembrando que a empresa familiar, segundo o BFB, ela é composta por 4 subdimensões: indivíduo-chave, família, negócios e sócios. Bem, ao analisar esse jovem nessas 4 subdimensões, nós analisamos que, primeiro, esse jovem ele precisa ser feliz como indivíduo-chave. Ele tem suas aspirações, ele tem suas necessidades. Então, antes de tudo, é importante identificar e mapear isso. No segundo momento como esse jovem ele pode contribuir com a harmonia da família, tá? Então, a gente tem que analisar todo esse contexto, qual o papel que ele exerce no processo de harmonização e de continuidade da família. Em terceiro ponto, nós temos os negócios, né? As pesquisas, normalmente, elas enfocam o negócio, como esse jovem contribui para o negócio. Mas é importante lembrar que a empresa familiar ela é holística. Então, ela tem que considerar todos esses pontos. Indivíduo-chave, família, inclusive o negócio. E, por último, os sócios, que ele pode ser um atual sócio ou um futuro sócio. Então, ao analisarmos esses 4 contextos, nós temos a longevidade dessa empresa familiar. Como esse jovem ele vai garantir essa longevidade? Porque se analisarmos, ele é a futura geração. Então, é importante considerar essa futura geração, essa preparação com essa visão holística que o método BFB traz. Outro ponto também que vamos considerar é que a presença desse jovem nessa empresa familiar, ela traz muitos pontos, como inovação, como também essa questão da riqueza socioemocional, que pouco se fala disso, que são os laços familiares. A garantia da perpetuação dessa família, ela se dá muito através dos valores, dos laços familiares, das tradições, que foi isso que garantiu que tudo se encaminhasse, que essa empresa familiar ela passasse de uma geração para outra. Então, a importância de cultivar o espaço do jovem e saber qual papel ele tem na empresa familiar nesse contexto holístico. Com isso, encerramos o nosso Momento Academia e continue na nossa programação do Empresariar Family. Obrigado, Camila, pela contribuição. E agora, vamos à entrevista com Pedro Donas, o nosso entrevistado de hoje, sobre o tema Líder Jovem em uma Empresa Familiar. Ele coordena o grupo do LEAD lá na Bahia, liderança na Federação de Jovens Empresários do Brasil, lá na Bahia. Uma boa experiência, é claro. Vamos trazer tudo o que foi explicado para essa realidade prática. Não perca! Vamos agora com Pedro Donas. Bem, como eu havia falado para vocês, nós vamos agora uma conversa com o nosso convidado especial e um tema sobre liderança, jovem, num ambiente de empresa familiar. E ninguém melhor do que um jovem para conversar conosco, que tem uma experiência de liderança, não só em empresas, mas cuidando de outros jovens. Estou falando de Pedro Donas, uma liderança no estado da Bahia, e ele vai já explicar o histórico dele, atualmente coordenando, inclusive, o LEAD Jovem, teve federações,
Então, nós temos muita coisa interessante para que o Pedro, junto conosco, possa compartilhar não só da experiência dele, mas dos jovens que ele lida diariamente, lideranças que são predominantemente de empresas familiares. Então, Pedro, agradecer a sua presença, em meu nome e de todos as milhares de pessoas e jovens que estão nos assistindo. E seja bem-vindo, Pedro. Quem é o Pedro Donas? Cícero, boa tarde. Como um grande entusiasta do associativismo, eu recebo esse convite para poder falar um pouquinho aqui da minha trajetória, como eu vim morar em Salvador, como eu construí uma empresa e, claro, falar sobre os desafios do jovem. E Pedro Donas é um jovem sonhador, executor, que procura sempre ajudar o próximo através do associativismo e buscando novas tendências aqui no mercado para a Bahia como um todo. Perfeito. Então, vamos lá, Pedro. Você esteve à frente de associações e agora do próprio projeto do Lead Jovem, né, aí na Bahia. Se a gente pudesse... O que é que tem lhe preocupado? 3 coisas ou 3 pontos que você acha que são para esse momento, que são 3 desafios grandes para um jovem que é a liderança em uma empresa familiar? Perfeito, Cícero. De fato, eu representei a Federação do Comércio, né, no biênio aqui do mandato da Câmara do Jovem Empresário, onde eu pude ter acesso a diversas histórias, diversos conteúdos diferentes. Então, um dos fatores que eu vejo que dificulta a entrada de um jovem específico na empresa familiar é a criação do próprio nome. Isso não é um demérito. Muitas vezes nossos familiares eles já têm uma história e uma trajetória percorrida, mas a gente fica com uma cobrança às vezes desnecessária para ser tão bom quanto um familiar, tão bom quanto um pai. Então, a criação do próprio nome eu vejo que pode ser um dificultador. Aproveitar o networking gerado pela família. Se o negócio já é percorrido, já tem uma trajetória de sucesso ou não, é importante a gente dizer que nem todo um sinônimo de bom empresário é ter sucesso, tá? Às vezes é importante a gente passar por alguns percalços para dar valor a certas coisas, principalmente quando jovem. E autoconfiança. Acho que esse tripé a gente consegue balancear e dar credibilidade à entrada de um jovem no mercado. Perfeito. Pedro, você falou uma coisa interessante, né? O que você chamou de nome, e que na metodologia que a gente se utiliza no Instituto, que é o BFB, ela cita que tem uma situação chamada indivíduo-chave. Existem uns indivíduos-chaves no sistema da empresa familiar. É claro que o jovem ele vem de criança, uma empresa familiar, vai para jovem, mas aí ele às vezes ainda não é um indivíduo-chave. Pode até estar com cargo na empresa, né? E essa identidade, né? Porque numa empresa familiar, né, Pedro? Essa construção do nome que você falou não passa só por ele ocupar um cargo ou uma função na família. Primeiro, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, né? Balanceada, como a gente chama, né? É uma pessoa que passa como liderança, né? Um certo equilíbrio, uma certa felicidade no que faz. Segundo, ele também cuida da harmonia da família. Porque nessa construção de identidade, às vezes, na própria formação do jovem, né, Pedro? Não sei se você percebe isso, ela hoje, somente no Brasil, ela é muito direcionada para o negócio. O jovem tem que criar um negócio, vai fazer um startup, vai ser um executivo, vai fazer um MBA, e às vezes acaba desfocando de outros papéis que ele tem que ter, né? Um deles é ele mesmo se auto-perceber como pessoa indivíduo, ele tem entregas nisso, nessa construção da identidade, né? A harmonia da família, porque é muito natural, às vezes eu vou orientar jovens, eu percebo, eu digo, olha, fantástico, você está fazendo um negócio. Só que você está desbalanceando a sua família, você vai gerar uma desarmonia. Isso tem uma conta, que às vezes não chega agora, chega mais na frente, né? E normalmente as formações não falam disso, falam de forma solta, né? Porque ele fica na cabeça que ele vai ser um executivo, eu digo, executivo, também você vai ser.
mas você deverá ser um indivíduo-chave. Eu achei muito interessante essa figura que você chamou da construção de um nome. Como é que você vê isso, essa importância dele, primeiro, se auto-perceber que tem que ser um indivíduo que esteja feliz, né? E essa coisa da família, né? E em especial você que casou recentemente, né? Que também está agora construindo o seu ramo de família. Nesse dia a dia, como é que você tem encontrado o jovem se posicionando com relação a essa coisa da família e com ele mesmo? Verdade, é importante essa questão do indivíduo-chave, Cícero, e específico esse ano de 2020 teve muita transparência nesse sentido, porque muitos negócios eles se desequilibraram por conta da pandemia, porque, enfim, eu converso muito abertamente dentro do LEAD, que é o grupo de lideranças empresariais jovens aqui da Bahia. Nenhuma empresa foi feita para ficar 4, 5, 6 meses fechada e sem faturamento. Então, é natural esse desequilíbrio e a figura de um indivíduo-chave é importante nesse sentido, para dar continuidade no trabalho e equilíbrio dentro da empresa. Tem um caso muito importante e interessante sobre minha trajetória profissional, e me veio aqui enquanto você estava falando sobre conhecer processos, cargos, figura dentro da empresa e tudo mais. Eu não sou baiano, né? Eu sou sergipano, mas eu sou duplamente nordestino nesse sentido. E quando eu vim morar aqui em Salvador, eu vim trabalhando por uma empresa de terceirização de mão de obra, o qual é uma empresa familiar, e eu tenho o maior respeito, porque foi ela que me formou como profissional, como um todo. Eu trabalhei nesse grupo durante 7 anos. E eu vim morar aqui em Salvador como gerente de expansão. Na terceirização de mão de obra, a gente tinha muito serviço que era agente de limpeza, agente de serviços gerais, mão de obra qualificada, mas um serviço capilarizado em diversos estabelecimentos comerciais. Então, a primeira dúvida que eu tive foi, cara, como eu posso exigir de um funcionário fazer uma cobrança se eu não sei o que ele faz? Então, antes de eu aceitar o desafio, eu passei por o mesmo treinamento que esse profissional passa, para que saiba que eu sei que dentro de determinada janela de tempo eu posso limpar X metro quadrado. Então, eu tenho a média e abaixo disso eu posso exigir que ele entregue mais sobre aquele serviço ou menos, mas eu sei o que ele vai estar fazendo. Então, eu acho importante, para você se tornar indivíduo-chave, você saber como funciona, não a totalidade, ou se não a totalidade, a grande maioria dos processos, ou contrabalancear com argumentos. E a gente vem acontecendo isso, e a gente vê acontecendo isso bastante com a questão dos jovens, tá? Essa cobrança, às vezes, meio desnecessária sobre vou montar uma startup, vou criar um negócio produtivo, escalável, vou buscar investimento, private equity, venture capital para investir no negócio, para que ele se torne um sucesso. Cara, para você empreender ou ser empresário, você não necessariamente precisa ter um negócio. Você pode ser um intraempreendedor e ajudar a sua empresa familiar ou empresa próxima a chegar no objetivo que ela quer, né? Hoje eu vejo uma cobrança em cima do jovem que deve ser empresário, deve ser empreendedor, deve ter sucesso financeiro, mas às vezes não é sucesso financeiro que o cara precisa. Perfeito. Pedro, como é que você tem visto o dia a dia? Porque você me conhece, né? Eu vivo 24 horas isso, e eu percebo os jovens que se encontram comigo, às vezes num avião ou numa palestra, diferentemente de um jovem que já que eu estou cuidando do instituto, não, ele está dentro do método, é igual quando você traz para a UTI, está tudo sob pressão e controle. Entretanto, tem outros que não, né? Estão aqui na internet, me acessando, e eu percebo que eles se abalam muito. Quando tem um problema na startup, tal, ali, ele vai dando um jeito. Mas quando dá dentro da família, eu sinto que eles tiram do eixo. E aí, às vezes, vai para os extremos. Ou entra num processo depressivo, ou 8, 80, né? Como é que você tem percebido isso? Como é que você tem visto isso no seu dia a dia? Eles compartilham contigo desses desafios ou é só uma percepção do Cícero aqui e tal? Perfeito, Cícero. É muito importante você tocar nesse assunto, né? Em específico a polarização de ser, você ser empresário não é uma atividade fácil, num país que tem umas cargas tributárias tão altas quanto o Brasil. E como eu falei na fala anterior, não é para todo mundo. E às vezes não é demérito você querer ser empresário, não é demérito
você querer fazer outra função. Tá? É importante, que é um clichê, mas o clichê só é clichê por algum motivo. É importante você fazer uma coisa que te faça bem, que cuide de sua saúde. Óbvio que problemas sempre vão existir em qualquer função que você venha ocupar ou a fazer, mas é importante que você cuide de sua família. Hoje no LEAD, a gente conversa bastante, né? Porque o LEAD tem como missão impactar o ecossistema conectando líderes. Não é só conexões de negócio, são conexões emocionais. Então, a gente conversa abertamente sobre os problemas que cada empresa vem enfrentando, a fim de somar forças e construir um ecossistema sólido aqui na Bahia. Pedro, nas nossas pesquisas, né, eu tenho percebido uma presença forte dos jovens sentindo dificuldades na relação com o indivíduo-chave que está mais ligado a ele, em especial o fundador e a fundadora, socialmente se for pai. Né? Essa dificuldade entre o entendimento ou exagera na velocidade de adentrar, ou às vezes é muito retraída. Os jovens que você tem no dia a dia, eles têm externado para você essas dificuldades de relacionamento ou dessa dinâmica de adentrar a empresa, em especial por conta do fundador ou de um líder mais chave? Perfeito, Cícero. É muito importante a gente tratar esse tema com clareza e com o maior nível de transparência possível. Sim, de fato, tem alguns membros dentro da Câmara do Jovem Empresário, que é da FEComércio, que eu tive a oportunidade de presidir, e hoje como presidente do LEAD Futuro Bahia. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai aconselhar, porque tem a opinião pessoal e opinião, de fato, empresarial. Então, a gente tem que contrabalancear isso e tentar, enfim, entregar o melhor conteúdo sempre para as pessoas que nós lideramos, tá? Eu costumo dizer, e por ser jovem, eu tenho essa licença poética para poder comentar. Falou, cara, tenta ser equilibrado. Eu passo a minha visão, eu não gosto de polarizar assuntos, eu acho que todo radicalismo ele tende a não ter um sucesso a longo prazo. Então, tente equilibrar. Como você é jovem, você tem a oportunidade de criar o MVP, que está na moda hoje, muitas pessoas falam que seria o mínimo produto viável. Então, se você tem uma ideia a ser implementada no seu negócio, um negócio familiar, cria um esboço de como essa ideia seria e tenta aplicar ela num contexto. Mas como assim, Pedro, num contexto? Uma empresa, a gente sabe que é composta por diversos setores, diversos grupos. Né? Então, a gente tem setor financeiro, comercial, recursos humanos, vendas, que é um setor importante, diferente do comercial. Mas, dependendo do contexto da sua ideia, tenta fazer com que ela rode num pequeno grupo de pessoas. E aí, dando certo essa ideia nesse pequeno grupo de pessoas, você tem base para poder apresentar para o indivíduo-chave. Vai falar, ó, eu trabalho aqui com o senhor, eu acho que tem que haver essa linha de respeito, né, porque o dono da empresa é o pai, mas eu trabalho aqui, meu pai ou mãe, tá? Familiar como um todo. E é importante a gente citar aqui a força da mulher empresária, como vem crescendo de maneira boa, de maneira saudável. As mulheres elas têm se tornado um precursor dos bons negócios que vem acontecendo aqui no país, citando o Magazine Luiza como exemplo. Mas familiar, eu testei essa ideia, testei esse novo modelo de negócio, funciona, esse grupo de pessoas teste está respondendo bem esse produto, me dá a oportunidade de a gente poder levar essa ideia, esse passo de. Então, acho que tem que haver muita transparência. Eu acho que polarizar não é um bom negócio. O indivíduo-chave, ele chegou ali entre trancos e barrancos, como a gente costuma dizer, mas ele chegou, então o caminho que ele trilhou tem que ser respeitado, tem que ser aplaudido. E o jovem ele tem essa necessidade, né, de ser um pouco afoito, vamos dizer assim, de querer mostrar tudo, todos os argumentos, todas as armas, né, ao mesmo tempo. E acaba que a vida empresarial mostra que você tem um passo cada vez. Interessante. Você falou sobre a mulher, eu achei muito interessante. Dentro dos grupos de liderança de jovens, elas estão chegando, vindo mais na formatação dos grupos, tanto da Federação do Comércio como o LEAD, essas jovens, e de empresas familiares? Sim.
Ainda o número que prevalece, de fato, são os números dos homens empresários, mas essa realidade tem mudado. Dentro da FEComércio, a gente tem a Câmara da Mulher Empresária, que é uma câmara que vem fazendo sucesso por onde passa, no sentido de negócios gerados. Os números que elas conseguem fazer de negócios entre si são números de fato expressivos e são bem maiores do que os negócios tradicionais que a gente costuma discutir. E dentro do LEAD, da plataforma LEAD, tem o Uma LEAD, que é o grupo de mulheres formados para poder fazer geração de negócios entre si. Muito interessante, muito interessante. Então, vamos lá, agora vamos para o negócio em si, né? Como é que você tem visto a estratégia do negócio, da empresa, né? Das empresas que você participa, ou que os colegas seus aí, os jovens participam, se nas estratégias da empresa está constando, está se pontuando a importância do jovem, porque normalmente se fala de financeiro, processo, mercado, mas quando vai falar de pessoas, só fala de recursos humanos. E fica uma coisa geral, né? E aí fica aquela coisa solta, minimiza, é o filho do dono e tal, mas o plano estratégico você tem visto, né? Que eles estão conversando sobre isso, porque quando você fala plano estratégico, é porque eu comecei a falar do jovem como liderança, não como um evento, mas como um processo que é estratégico para aquela empresa. Como é que tem sido isso, Pedro, na sua experiência? Tem acontecido ou ainda está longe? Ótimo. Cícero, eu vejo esse movimento acontecer de uma maneira singular, tá? Esse ano específico de 2020, muitas empresas tradicionais, e se você me permite falar sobre a empresa tradicional, acontece que a grande maioria das empresas familiares são derivadas de grupos tradicionais, né? Pode ser que aconteça, de fato, alguma empresa familiar de cunho tecnológico, de base tecnológica, mas a grande maioria dos trabalhos que eu vejo acontecendo são de grupos tradicionais, de mercados tradicionais. Então, esse ano específico de 2020, o comércio de vivência e turismo teve que ser realocado e muita coisa mudou, e a figura do jovem adentrar dentro do... É redundante, mas entrar, de fato, no circuito de gestão da empresa familiar. Então, eu vi muita gente buscando, no círculo próximo de familiares, a aproximação desses jovens para que ele saia de um negócio tradicional e tende a percorrer um negócio de tecnologia. Um pouco, anda meio que de mão dada, né, a questão tecnológica de jovens, mas eu não concordo 100% com essa ideologia. Mas, de fato, muita coisa mudou. Entrando no ambiente aqui de varejo como um todo, algumas empresas tradicionais, elas têm que finalizar essa gambiarra digital que eles estão vivendo, que eles precisam dar continuidade ao negócio. E a figura do jovem ela pode ser um fator-chave. O indivíduo-chave, com essa nova circunstância que se criou no mundo inteiro, ele tende a trabalhar melhor com o outro indivíduo-chave, que, no meu ponto de vista, seria o jovem. Afinal de contas, tem um acesso mais dinâmico a esse tipo de ferramenta. As pessoas falam muito, Pedro, que o jovem tem que se preparar, né? Inclusive investem nisso, mas esquecem que precisa preparar também o ambiente que o jovem vai atuar, no caso, preparar a empresa. Porque é diferente do startup, não, você está começando, você organiza a empresa. Mas a maioria das empresas que dominam, tanto economicamente, inclusive quem bancam os startups, são empresas familiares em ambientes consolidados e que, às vezes, foi montado com base em um mindset de outra geração. Né? E, nas minhas pesquisas, eu tenho percebido que há muito insucesso na entrada do jovem na empresa familiar, porque se responsabiliza muito a preparação do jovem. É como se eu pegasse um craque de futebol e botasse num time que não está preparado, ele vai morrer e não vai conseguir desempenhar como deveria. Você percebe no dia a dia que essas empresas estão tendo essa preocupação e o cuidado. E é claro, quando eu estou falando aqui do jovem como liderança. Não do jovem, o pequeno emprego, o primeiro emprego, não é essa visão, mas a liderança.
normalmente vem de uma família empresária. Você acha que está tendo essa preocupação, ou esse senso de responsabilidade que a empresa também vai precisar fazer alguns ajustes para receber essa nova liderança? Perfeito. Se você ainda me permite complementar, Cícero, é como se a gente pegasse um craque de futebol em determinada função, um exemplo, o Neymar, que é excelente atacante, um dos melhores jogadores do Brasil, colocar ele no gol para ser goleiro. Então, às vezes, você não tem a capacidade de enxergar, você olhando através do indivíduo-chave, tá? Às vezes, o indivíduo-chave não tem a capacidade de enxergar o potencial que um familiar tem dele, por considerar familiar. Então, às vezes, Um existe preconceito, né? Sim, porque falar, eu cheguei até aqui, agora quem é você para poder dizer que esse caminho não está o correto? Então, eu acho que tem que haver esse equilíbrio. É difícil. Meu pai é empresário, mas eu não trabalho com ele, para você ver. Tem essa questão. Meu pai tem empresa de eventos e eu tenho de tecnologia, mas a gente não trabalha junto. Nem eu sou cliente dele, nem ele é meu cliente, o que é uma pena eu ter gravado essa mensagem. Mas eu acho que tem que haver esse equilíbrio, tá? Dentro do MIT, a gente busca, através do associativismo, trazer melhores ferramentas, trazer gestão executiva do negócio, mostrar que existe um caminho também a ser trilhado dentro da empresa familiar nesse sentido. Né? Tem um exemplo muito claro aqui, que é da empresa de logística, que, enfim, que queria melhorar o processo, um jovem queria melhorar o processo, mas encontrou uma barreira dificultadora aí nessa questão. Então, criou uma startup através do MVP, que é um pequeno processo do produto ou serviço, tá? Ele criou, deu muito bem. Hoje, a empresa que era do familiar comprou essa startup e incorporou ao negócio, o que é uma boa estratégia. Então, essas empresas tradicionais, só complementando, essas empresas tradicionais, eu acho que tem que haver esse equilíbrio. Acho que todas as decisões devem ser tomadas na base do equilíbrio, mas havendo interferência, havendo um caminho a ser percorrido, eu sugeriria montar uma empresa concorrente, no sentido de complementar aquela ideia, para se o jovem não quiser trabalhar junto com a família, para ele criar seu próprio caminho, mas incentivar, ao invés de podar. Então, acho que a gente deve explorar a qualidade, valores e cultura. A cultura de uma empresa familiar, eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto Empresarial em 2019 e a gente bate muito nessa tecla da cultura. São valores que somente família passa. Legal. Deve beber dessa fonte como um todo. Pedro, você colocou uma coisa interessante, que essa formação do potencial líder, do potencial indivíduo-chave, o jovem que vai se tornar, né? E é muito comum encontrar aquela formação que diz, não, peguei meu filho, ele andou em todas as áreas da empresa, né? E, às vezes, alguns me perguntam se essa é uma solução. Eu digo, é uma solução. A pergunta é se é a solução mais inteligente. E eu gosto sempre de usar essa metáfora que você fez aí do Neymar, que eu digo, você já imagina, se você fosse formar o Neymar e dizer, Neymar, você vai passar um período do gol, um período na zaga, você imagina quando ele chegasse na camisa 10, o risco enorme dele se traumatizar, desistir e o pior, achar que era numa posição daquela que era, né? Porque hoje, com metodologias, você tem condição de anteceder isso e já colocar ele no lugar certo, na hora certa, né? Com as tecnologias que tem, em especial, uma empresa familiar, porque quando você coloca um jovem que vem de uma família, da família controladora, o local dele é muito interessante, porque às vezes ele pode ter um tio como chefe, uma irmã como chefe, um cunhado, né? Então, não é só sair, um dia ele passou no financeiro, é mais delicada a coisa, né? Mas eu
eu percebo também esse tipo de formação, que eu acho que nós já estamos em outra era, a era da ciência aplicada. Pedro, outra coisa que eu queria colocar para você é na visão de sócio, de dono, né? Como é que você tem visto os jovens, né? Eu sei que agora no mundo de startup, eu acho que até que ajudou um pouco essa formação do que é ser dono de uma empresa, botar na bolsa, né? Mas essa coisa de dono, né? Porque eu vejo alguns jovens que estão sendo muito preparados para ser herdeiro, para ser acionista. Mas eu digo muito, olha, isso aí a lei vai resolver. Agora, quando eu adentro como dono, e por ser da família, eu tenho outras responsabilidades, né? Porque tem aquela famosa frase, e que eu vejo pouco se falando nas formações dos jovens da empresa familiar, quando se fala de sócio. Primeiro que se fala muito pouco o que é ser sócio. E segundo quem tem sócio tem patrão. Né? E aí, às vezes, esse patrão é o irmão, é o cunhado, é aquele outro irmão que, por algum motivo, o pai deu mais ações e cotas. Então, como é que você tem visto isso aí nos jovens? Ou eles conversam um pouco sobre isso? Acontece, e acontece bastante, Cícero. E se você me permite dizer, sobre aquela questão do assunto anterior, e pelo que eu vejo, né, pela breve passagem que eu tenho aqui de conhecimento sobre empresas familiares, o que vai tornar o jovem feliz ele atuar em diversas posições, né? Pode ser que, de fato, não é uma receita de bolo. Não é porque ele vai passar por todos os setores que ele vai ser, enfim, vai ser um excelente executivo, um excelente braço direito do comandante da empresa, né? Do líder da empresa. E, cara, um dos fatores assim, que eu vejo que atrapalha, de fato, a trajetória do jovem é ele ser infeliz no que ele está fazendo na empresa familiar. Mas aí a gente entra num ciclo vicioso de perguntar, mas será que para empreender, ser empresário, eu vou ser feliz todos os dias? A verdade é que a vida é dura. A gente vai passar por bons e maus momentos, mas ele tem que, de fato, saber o que é que ele quer fazer, seja na empresa familiar ou não, para que ele tenha sucesso na vida. Sucesso, eu falei no início, sucesso às vezes não é um resultado financeiro. Sucesso é fazer o que você gosta, quando você gosta. E clichê só é clichê por algum motivo. Então, alguém que criou essa frase tem a sabedoria suficiente para poder executar. Tem um patrão, você precisa também assumir os prós e os contras de um negócio. E ser empresário não é fácil, mas é uma das atividades que me dá mais prazer hoje em dia. No grupo de líderes que eu coordeno, que eu tenho a oportunidade de ser presidente, que é o do LEAD, o que me dá prazer é sentar numa mesa com todos um problema gostoso para resolver e saber que, de fato, vou estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, é isso que me motiva a contribuir de alguma maneira positivamente para a sociedade. Perfeito. Pedro, com relação ainda à parte societária, né, eu tenho percebido também, e principalmente as pequenas e médias empresas, que a família empresária, principalmente os fundadores, as fundadoras, eles têm conversado pouco, né? Eu sei que no período de pandemia avivou, mas ainda é preocupante, sobre o processo de sucessão patrimonial. Se o papai não estiver aqui, né, ele sente essa dificuldade. Nos jovens que eu tenho tido, paz, eu não posso nem falar isso com o papai, porque ele acha que ele está querendo que ele morra, né? Você tem encontrado isso no dia a dia, essa dificuldade? E é claro, depois que o pai vai, ou a mãe, ou quem for, fica esse jovem, principalmente se for uma família de jovens, né? Uma ausência disso, e ainda vir com uma problemática jurídica patrimonial, né? Eles têm me dito, doutor Cícero, a gente fala pouco. Eu, inclusive, vim entender isso depois que eu assisti um vídeo seu, uma palestra sua, foi que eu chamei meu pai e minha mãe para ver o seu vídeo e começamos a conversar. Até então, a gente não conversava sobre isso. Você tem encontrado isso também, uma pouca conversa sobre esse assunto, até porque o jovem, por ser jovem, essa coisa de morte é uma coisa muito longe dele, às vezes, né? Mas é uma coisa que agora, com a pandemia, a gente vive, que é presente, né? Perfeito, Cícero. E é mais recorrente do que a gente imagina, né?
Mas, analisando o cenário como um todo e trazendo também a perspectiva de empresa familiar já constituída no ambiente tradicional e o ambiente de empresariado através de jovens, através de startups, ou o nome que venha a ser mencionado aqui, é importante salientar que o empreendedor, isso estudos comprovam, ele não dá tanta assistência para a área jurídica do negócio, porque muitas vezes ele começa a empreender sozinho, tá? Então ele tem que fazer o negócio acontecer, e muitas vezes um contrato sobre sociedade, um contrato de se eu falecer, com quem vai ficar minha parte da empresa? Se eu tiver algum problema jurídico, quem é que vai responder isso? Então o contrato ele fica muitas vezes de maneira solta, né, como a gente fala aqui informalmente. Isso reflete um pouco na empresa tradicional, a empresa familiar. Muitas vezes não tem as bases muito definidas e acaba que existe essa certa turbulência aí na passagem do bastão. Mas acredito que é um trabalho que nós como líderes, né, temos essa missão de desenvolver esse trabalho na mente das pessoas, mostrar que é tão importante como você ter uma base sólida para que as coisas aconteçam de maneira natural no processo. Perfeito. Bom, Pedro, a conversa está boa, mas, lamentavelmente, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu queria lhe passar para as suas considerações finais, já de antemão agradecendo pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Onde nós falamos daí dos indivíduos chaves, o impacto nessas lideranças, na família, nos negócios, no cargo, na situação societária patrimonial. Seguimos todo o BFB, né? O sistema como um todo. Então, vamos agora para as palavras finais suas, para que possamos dar continuidade. A palavra é com você. Cícero, obrigado pelo convite. Eu sinto muita honra de poder participar e tentar contribuir de alguma maneira para os jovens e futuras pessoas que venham nos assistir. Eu tenho a oportunidade de estar presidindo um grupo de lideranças aqui na Bahia. Tive a oportunidade de ser presidente da Câmara de Jovem Empresário da Federação do Comércio de Bens e Serviços, também aqui da Bahia. Então, eu me coloco à disposição de um jovem que queira conversar, queira, enfim, aprofundar dentro de algum assunto, queira conhecer mais o associativismo. E sobre, se você me permite aqui, ainda pulando já o script, né? A gente tem essa tendência de falar o que a gente precisa para motivar um jovem dentro da empresa, em específico a empresa familiar. Eu acho que perguntar o que ele quer fazer. Isso aí é o primeiro passo que pode vir a acontecer. E é como a gente conversou nesse bate-papo agradável. Muitas vezes ele não quer ser empresário, ele quer fazer uma outra função. Então, perguntar o que ele quer fazer, dar oportunidade que ele se desenvolva, e as coisas tendem a acontecer naturalmente. Nós, como líderes de empresas familiares, de grupos de negócios, temos que auxiliar nas melhores alternativas, dar ferramenta para que as pessoas trabalhem e auxiliar no processo como um todo. Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas parado a gente não pode ficar. Então, me coloco à disposição do Instituto Empresarial, de todo mundo que nos assiste, para contribuir de alguma maneira positivamente. Um grande abraço e até a próxima. Perfeito. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado, um obrigado especial a você que está nos assistindo, jovem, pais, tios, avós, que têm jovens lideranças, ou ainda crianças que se tornarão jovens e líderes. É claro que você deve ter outras dúvidas, outros questionamentos. Fica tranquilo, acesse as nossas redes sociais. Esse programa já temos mais de 14 horas de vídeos gravados. Vai lá no canal do Instituto Empresarial, tem várias temáticas, desde inovação, governança, vários assuntos. E qualquer dúvida, segue na rede social e acesse o site do Instituto Empresarial, porque lá tem 20 profissionais especialistas nisso, que pode lhe ajudar, porque provavelmente você tem uma situação especial que merece uma atenção, uma orientação específica. E não esqueça, toda terça-feira, o programa Empresariar Family
do Instituto Empresariar. E nos segue nas redes sociais. Até breve. Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise. Porém, enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração. E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar.